Bem, meus amigos, vamos agora falar sobre uma doença que acomete as crianças, que se chama bronquiolite. Bronquiolite é uma doença causada por vírus, um vírus que se chama vírus sincicial respiratório e que tem alguns fatores de risco que podem desencadear isso nas crianças. Adultos com resfriado, né, podem disseminar o vírus para as crianças. Tabagismo passivo, nós sabemos que isso aqui só não tem nada de bom, né? O tabagismo é um mal terrível, tanto para quem fuma como para quem convive com fumante. Tosse, né, que a pessoa, o adulto com tosse pode disseminar o vírus para crianças. Secreções, né, que podem estar contaminadas com o vírus. Mãos ou objetos contaminados. Parece que a gente está sempre repetindo as coisas, né? Porque agora, com esse surto, com essa pandemia de coronavírus, a gente vê que é mais ou menos da mesma forma que se transmite e é mais ou menos da mesma forma que se previne também. E esse vírus, ele causa um processo inflamatório nos bronquíolos, faz com que haja um espessamento dos bronquíolos, um acúmulo de secreção, como mostra aqui nessa imagem, e impede a criança de respirar corretamente. E um som muito frequente na ausculta pulmonar da criança com bronquiolite acomete principalmente crianças de 2 meses a 6 meses. Algumas literaturas falam até 1 ano de idade, tá? Os sintomas: a rinite, aquele processo irritativo no nariz, a tosse, febre, e aqui o tratamento. Mais na frente eu vou falar algumas coisas aqui sobre essa questão do tratamento, mas uma das medidas é a limpeza do ambiente. Volta mais uma vez, né, na questão da pandemia do coronavírus, né, que depende tanto da limpeza, do uso do álcool em gel a 70% ou líquido para limpeza de superfícies, né, e boa hidratação. Isso aqui são duas coisas que faz bem para todo mundo, né, limpeza e boa hidratação. E aí as orientações, né, manter o quarto da criança ventilado, fazer a criança dormir com a barriga para cima, lavar sistematicamente as mãos, evitar a fumaça de cigarros, evitar a aglomeração, olha só, e evitar beijar a criança para não transmitir o vírus, né, através do beijo. Então ocorre esse processo aqui na bronquiolite viral, ou você vai achar também com essa sigla aqui, BVA, ou somente como BQL, bronquiolite. E é igual mostra nessa imagem aqui, ó. É bem mais internamente, tá? Nos bronquíolos ocorre esse problema aqui, ó, o acúmulo de secreção e o processo inflamatório, fazendo com que a passagem do ar se estreite e o ar, comparação aqui, ó, do bronquíolo afetado na bronquiolite e aqui o bronquíolo normal desse lado de cá. Vou fazer uma setinha aqui. Então veja que aqui o ar pode passar plenamente e aqui o bronquíolo está tomado na inflamação, no processo infeccioso, né, causado pelo vírus, tomado de secreção, e o ar não consegue passar e a criança não consegue respirar adequadamente. Então, na ausculta pulmonar, presença de sibilos nos dá a dica de obstrução da via aérea inferior. Nós falamos da OVACE, né, e do edema de glote, que é a obstrução da via aérea superior, ao passo que a bronquiolite e a asma são doenças que causam a obstrução das vias aéreas inferiores. Então é uma doença viral, potencialmente grave,
1% dos casos requer internação e desse 1%, 10 a 15% requer tratamento em UTI. Então, apesar de a maioria das crianças se sair bem, apresentar somente um quadro gripal, algumas requerem internação e outras requerem UTI, tá? Entendendo o vírus sincicial respiratório, VSR é a sigla. Causador da bronquiolite, é um vírus da família Paramyxoviridae, é a mesma família dos vírus da parainfluenza, do sarampo e da cachumba. É um vírus de RNA e cuja transmissão se dá através de gotículas. Mas não precisa de isolamento. Não é necessário manter o paciente, a criança, em isolamento. A grande maioria das crianças apresenta apenas sintomas gripais. Praticamente todos nós já temos imunidade contra esse vírus. E aí os sintomas da bronquiolite: a coriza, que eu já tinha falado, a congestão nasal, tosse, taquipneia, tiragem subcostal, sibilos na ausculta pulmonar, febre baixa, falta de apetite, a criança está com o nariz congestionado, sem conseguir respirar direito, automaticamente ela não vai conseguir comer por causa da dificuldade respiratória, e essa falta de apetite vai causar um quadro de desidratação, que automaticamente a criança, sem se alimentar e desidratada, vai evoluir para um quadro de prostração. É onde os pais chegam dizendo para nós que essa criança nunca foi assim, que ele é ativo, que ele é esperto, que ele é animado, e não sabem o que está acontecendo, que a criança está tão caidinho. Então, por isso aqui, por causa da soma desses fatores, a falta de apetite, que leva a criança a ingerir menos líquido, a parar de se alimentar, e por último conduz a um quadro de desidratação e posteriormente a prostração. Aqui mais uma imagem, do nosso sistema respiratório, onde temos a traqueia, pulmões, brônquio e os bronquíolos, que é onde ocorre o processo infeccioso, inflamatório, Ocorre um espasmo desses músculos aqui que envolvem os bronquíolos e faz com que tranque e impeça a passagem correta do ar. Na bronquiolite, o início se dá de 2 a 5 dias. São sintomas semelhantes a uma gripe, com febre, coriza, irritabilidade e inapetência. Fase crítica de 7 a 14 dias é quando geralmente os pais nos procuram. Inicia o comprometimento pulmonar com dispneia e dificuldade para se alimentar. Então, geralmente é nessa fase aqui que os pais nos procuram. Fase de convalescência, que é quando a criança já está se recuperando, 3 a 10 dias, tosse seca, principalmente noturna, mas sem o cansaço, sem a dispneia, sem a falta de ar. Na radiografia de tórax, apresenta hipertransparência, espessamento peribrônquico e diafragma retificado. Então, o nosso diafragma, geralmente ele faz uma curva, E aqui na bronquiolite ele apresenta-se mais retificado. Os arcos costais, no raio-x normal, a gente vê as costelas mais curvas. Aqui, elas estão mais retificadas. E é possível também observar que os campos pulmonares estão bem definidos, característica da hiperinsuflação,
que o pulmão sofre em decorrência da bronquiolite. Então, a imagem de raio-x mostra isso para nós. O tratamento, fisioterapia respiratória, aí já entra a equipe multiprofissional, né? Fisioterapia. A hidratação, daqui entra nós, a equipe de enfermagem. Hidratação VO ou EV, né? A gente que funciona o acesso para poder fazer essa hidratação. A gente que vai ofertar O2 para essa criança. É a gente também que vai fazer a nebulização conforme a indicação de cada caso, porque tem indicação de fazer inalação com broncodilatador, mas é um uso restrito. Se for observado que, por exemplo, um ciclo de 3 inalações e não se observar melhora, há uma indicação de não se usar a inalação, porque não mostrou benefício. Então, por isso que fala que o uso é restrito. Pode, nos casos mais graves, usar a epinefrina, que é a nossa adrenalina, por nebulização, né? Na tentativa de reverter o broncoespasmo. Nesse caso, os corticoides não se mostraram eficazes, então contraindicado. E antibióticos não, porque é infecção viral, né? Então antibiótico não. E antivirais ainda não tem nenhum antiviral que tenha ação comprovada contra esse vírus sincicial, certo? Então por isso está contraindicado antibiótico e antirretrovirais ou antivirais. Beleza? Ficamos por aqui. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Que você consiga cada vez mais, é o meu desejo, que você consiga cada vez mais ser um canal de bênção na vida das pessoas, que você seja um canal por onde passam e transmite boas energias, bons pensamentos, coisas boas, coisas positivas. Esse é o meu desejo para toda a minha equipe de trabalho, ok? Forte abraço.